Só mais um minutinho. Entretanto, a quem vai chegando, eu queria-vos dizer, caso ainda não tenham visto, mas hoje anunciámos um novo projeto, desta vez com o Gabor Mate. Não sei se conhecem, ele já tem alguns livros publicados em português e é maravilhoso. É um psiquiatra, é fantástico, especializado em trauma. E no dia 24 vamos ter o premiere do filme dele, que é A Sabedoria do Trauma, portanto para inglês é The Wisdom of Trauma. E vamos apresentar, portanto, isto no dia 24, o documentário do filme, do premiere do filme dele, pela primeira vez em português. E depois de seguida, não fica só por aí, vão receber também mais bónus que vão vir nos dias seguintes, também mais conteúdo do Gabor Mate. Então, inscrevam-se, vai ser muito, muito bom. O curso de 21 dias. Ah, que fantástico! Isso foi o de 21 dias da Louise Hay, sim, que bom. Estou a ver, entretanto, aqui os vossos comentários. Travou. Oi, espero já estar de volta. Entretanto, vou já procurar aqui a Bárbara e deixá-la entrar. Tenho que só estar aqui. Ele não me deixar derrubar aqui as coisas, que ele começa-me aqui a empurrar o meu cão. Cristina, inscrita, que bom, que bom. Não, definitivamente é um curso, é daquelas coisas, mesmo só o próprio documentário é fantástico, tem um impacto enorme, é mesmo muito, muito bom. Olá, Bárbara! Olá! Recomendo a todos, portanto, e partilhem também, partilhem com amigos, familiares, porque acho que é uma daquelas coisas que nós todos pensamos, trauma, não me aconteceu assim nada muito grave na minha vida, mas é algo que todos temos de alguma maneira. A Bárbara, já vamos. Ela talvez tenha um pouquinho mais a dizer sobre isso, mas não é o tópico de hoje, mas ela até deve saber mais sobre isso do que eu. Bárbara, entretanto, bem-vinda, muito obrigada por estar aqui connosco novamente. Já faz um tempinho desde o último live, é sempre muito, muito bom ter-te aqui e obrigada por teres aceito o nosso convite para partilhar aqui um pouco mais da tua sabedoria, do teu conhecimento. Olá, Patrícia! Olá a todos que estão a participar. Antes de mais, eu gostaria de agradecer à Patrícia, de agradecer à Unity pelo convite. Para mim é sempre um enorme prazer, uma enorme alegria estar convosco e poder, no fundo, contribuir para o trabalho extraordinário que vocês têm feito. Para mim é uma sensação de grande alegria e de preenchimento cada vez que vejo os cursos que vocês lançam e, no fundo, ver o contributo que isto tem na vida das pessoas que falam português, de Portugal, do Brasil e de todos os países de língua portuguesa, e por isso agradecer-vos, agradecer-te a ti em particular, agradecer ao Pablo por todo o trabalho que têm feito e, no fundo, por me convidarem também a contribuir, e por isso para mim é um enorme gosto. E como tu sabes, Patrícia, enche-me o coração estar aqui convosco hoje e é uma grande alegria e sinto uma enorme gratidão. Muito obrigada. Bom, não, obrigada a nós, Bárbara. É sempre muito bom ter-te aqui também. Assim, o teu contributo é sempre fantástico. Passas, estiveste connosco no Flow Summit e espero ter-te novamente este ano, mas depois falamos melhor sobre isso. Entretanto, para Muito quem não, obrigada. é um gosto, é um prazer a todo nosso. Quem ainda não te conhece, se te puderes apresentar aqui, portanto, às pessoas que aqui estão a ver-te pela primeira vez, sobre o teu trabalho, sobre o que fazes. Claro que sim. Então, eu dedico-me essencialmente a ajudar as pessoas, incluindo profissionais, líderes, empreendedores. Tipicamente, vamos dizer assim, de forma sucinta, pessoas que são incríveis, porque há imensas pessoas incríveis no mundo e eu acredito que, como participantes hoje, todas elas são incríveis à sua maneira e, no fundo, eu ajudo as pessoas que são incríveis e que ainda assim sofrem de elevados níveis de stress e que se sentem assoberbadas. E, no fundo, o meu contributo é ajudar as pessoas a gerirem o stress e a resgatarem o seu poder pessoal para que consigam viver vidas mais felizes, para que consigam viver mais saudáveis e de alguma maneira conseguirem alcançar os seus objetivos, conseguirem, no fundo, realizar as suas intenções. Eu faço isto
de várias maneiras, utilizando várias metodologias, duas delas que possivelmente são aquelas que fazem parte mais integrante daquilo que é a minha atividade profissional atualmente. Eu sou certificada em 2 métodos de base científica. Um deles é a metodologia da HeartMath, ou seja, a ciência que está especializada na ligação entre o coração e o cérebro e o impacto que tudo isso tem ao nível da coerência cardíaca. E por isso sou certificada, sou coach, mentora e formadora certificada pela HeartMath já há bastantes anos. E também sou certificada na NeuroChange Solutions, ou seja, isto significa que fui formada pessoalmente e fui certificada pelo Dr. Joe Dispenza, e sou a única pessoa portuguesa que está capacitada e certificada para poder ensinar o método do Dr. Joe Dispenza em sessões, em workshops, para profissionais, para empreendedores e para líderes, e por isso eu faço, no fundo, da minha atividade profissional, algo que tem a ver com aquilo que eu implemento na minha vida. Ou seja, tu sabes, já conheces a minha história e por isso eu poder partilhar com as pessoas estas técnicas, estas ferramentas, é algo que tem... Há aqui é recíproco em termos de muitos fatores, porque aquilo que eu partilho com as pessoas, aquilo que eu ensino, é algo que eu vivo todos os dias, ou seja, fazem parte da minha rotina estas técnicas. Eu também, relativamente ao trabalho do Dr. Joe Dispenza, eu tenho feito parte ativa em muitos dos eventos do Dr. Joe Dispenza, desde 2018, que fui team leader, líder de equipa, em retiros avançados com ele, desde 2020, quando houve a alteração ao nível, obviamente, do modelo dos eventos. Deixei de ser team leader, porque já não existe o papel de team leader. Passámos a ser, no fundo, líderes de grupo e assistentes de meditação, e por isso eu tenho tido a honra, o privilégio de fazer parte de inúmeros eventos, de dar apoio aos participantes e, no fundo, de os ajudar no processo de transformação deles. E tenho visto, tenho testemunhado transformações incríveis, muitíssimo poderosas, e eu nunca pensei, se me dissessem há uns anos atrás, que eu iria fazer parte destas transformações e que eu iria ver certas coisas que eu tenho visto, eu diria provavelmente, eu não iria acreditar. E por isso, aquilo que eu partilho com as pessoas, aquilo que é, vamos dizer, o meu trabalho, a minha profissão, é algo que eu vivo no meu dia a dia, e eu sinto uma enorme paixão de partilhar estas técnicas e estas ferramentas com as pessoas, e no fundo aquilo que me guia, aquilo que me enche o coração é eu poder ajudar as pessoas com estas técnicas, com estas ferramentas que fazem parte integrante da minha vida e que têm tido um impacto transformador e que continuam a ter. Ou seja, estas técnicas ajudaram a fazer uma mudança muito, muito, muito impactante entre aquilo que eu era, vamos assim dizer, o meu antigo eu, e aquilo que eu sou hoje, e que continuo, no fundo, a criar o meu novo eu todos os dias. E por isso poder partilhar isto com as pessoas é algo que me enche completamente. E eu acho que as pessoas, quando eu estou a dar as sessões, quando estou a dar os workshops, as pessoas dizem que conseguem sentir a minha paixão, porque efetivamente é algo que faz parte de mim, e por isso poder estar aqui com todos vós, contigo, Patrícia, é algo que me enche o coração, e naturalmente tenho todo o gosto em poder partilhar alguns conteúdos e ajudar as pessoas, neste caso em concreto, sobre o tema de hoje, poder contribuir, ajudar as pessoas a ter uma maior consciência de como é que podem melhorar os seus relacionamentos, até porque, e agora aqui em jeito de partilha, porque lá está uma das transformações, uma das criações que aconteceu nos meus últimos anos através da prática destas ferramentas e destas técnicas, foi ter criado um relacionamento amoroso extraordinário, maravilhoso, e por isso é muito, muito, eu sinto uma gratidão enorme pelo impacto que estas ferramentas têm tido em mim, não só na componente, obviamente, dos relacionamentos, na minha vida profissional, nas várias áreas da minha vida, e por isso gostaria naturalmente de poder contribuir com algumas informações, com uma prática guiada, para que mais pessoas possam ter acesso
a isto, para que possam naturalmente, após a sessão de hoje, se sentirem curiosidade de pesquisar mais, de ver o que é que podem fazer, porque a minha intenção e a minha visão, Patrícia, é que cada vez mais pessoas possam ter acesso a estes conhecimentos, que possam aprender, que consigam implementar na vida delas, para que cada vez mais pessoas sejam mais felizes e que se sintam mais realizadas. Bom, maravilha, Bárbara. E sim, essa mensagem também aqui a passar também partilha. Aliás, foi através não através diretamente, mas foi por causa do Dr. Joe que nos conhecemos no início, mesmo no início da Unity, quando lançámos o primeiro curso da Unity, um curso do Dr. Joe, e partilhaste algum do nosso conhecimento, portanto, para ver se estava tudo bem com porque é Portugal para fazer isso. E, eu não o tópico de hoje, mas já que entramos por aí, falaste um pouquinho sobre a tua experiência pessoal, só para animar aqui as pessoas. Uma coisa, já eu sei que assim, uma coisa ou outra sobre ti, sobre a tua vida, sobre algumas mudanças. Então, olha, sendo o tema de hoje sobre relacionamentos, eu posso partilhar que quando eu conheci o meu atual namorado, companheiro, foi após um trabalho interno grande, ou seja, eu estou neste relacionamento há cerca de 5 anos, tinha tido no passado relacionamentos bastante bons, um relacionamento duradouro também com uma pessoa maravilhosa, sendo que ao longo dos anos eu fui fazendo um trabalho interno de desenvolvimento pessoal e há algum tempo antes de conhecer o meu atual companheiro, parceiro, namorado, eu fiz um trabalho muito grande de desenvolvimento de amor próprio. Não que eu considerasse que, se calhar, comparativamente a outras pessoas, mas não é relevante porque nós somos únicos. Mas no fundo eu senti naquela fase da minha vida que era importante eu fazer um trabalho de me focar mais em mim, de reconhecer os meus valores e de, no fundo, eu tenho uma tendência muito natural e quem me conhece diz-me isto muitas vezes, eu tenho uma tendência muito natural de me focar em ajudar os outros, em contribuir. E naquela fase da minha vida eu senti que era importante voltar um pouco dessa atenção, um pouco desse cuidado, um pouco desse carinho para mim própria. E fiz esse trabalho utilizando estas técnicas, uma técnica concreta, específica que a HeartMath tem, que nos ajuda a sentir sentimentos elevados, renovadores em relação a nós próprios e aos outros. E fiz este trabalho, no fundo, com muita consciência, que queria aumentar o meu amor próprio e pouco tempo mais tarde foi quando eu conheci o meu atual companheiro. Ele também é coach certificado da HeartMath, ele também é um consultor certificado Neurochange Solutions, ele também é líder de grupo nos eventos do Dr. Joe e conhecemos curiosamente num dos eventos e as coisas desenrolaram-se naturalmente, sendo que eu senti, como é que eu vou te explicar? Porque é difícil colocar isto em palavras. Eu senti que era e é um relacionamento muito consciente em ambos, ou seja, nós partilhamos a mesma visão, nós partilhamos a mesma missão e isto cria uma ligação de coração muito, 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 muito profunda. E por isso eu senti que ao ter feito este trabalho interno de mais amor próprio, para além, obviamente, de todo o trabalho que eu fiz para trás e que continuo a fazer ao nível de gestão de stress, porque, como vamos ver hoje, estas coisas estão ligadas entre si e, no fundo, eu tenho consciência, eu consigo reconhecer que o trabalho que fiz ao nível das minhas emoções, de ligação ao coração, a ligação ao meu próprio coração, que me permitiu, que depois se refletiu neste relacionamento maravilhoso que eu tenho, que é um relacionamento muito consciente. Quando eu digo um relacionamento muito consciente, é no sentido
em que ambos fazemos um trabalho interno grande e quando interagimos há uma consciência daquilo que cada um de nós, no fundo, está a gerar no outro e o que é que isso poderá estar a refletir-nos, ou seja, em vez de, em muitas circunstâncias, se calhar se não tivéssemos um nível de consciência e de trabalho interno, se calhar numa determinada interação nós poderíamos reagir instintivamente, automaticamente, como tendencialmente acontece, o que não invalida, atenção, que isto não possa acontecer pontualmente, porque somos humanos, mas no fundo há uma maior consciência, se é feito um comentário e há uma reação do outro lado, em vez de reagirmos automaticamente, nós tendemos a ter esta consciência de parar, de fazer uma pausa e por vezes até dizemos, eu estou a reagir desta maneira, mas o que é que isto me está a refletir em relação a mim próprio? Ou seja, porque muitas vezes, quando há uma ação e uma reação, aquilo que está a ser refletido não tem tanto a ver connosco, tem muito a ver com o que a outra pessoa está a experienciar naquele momento e, simultaneamente, algo está a ser espelhado em relação a nós próprios, que pode ser tanto, vamos dizer, uma atitude que nós possamos ter em relação a nós próprios que não temos consciência, ou uma atitude que nós podemos ter em relação a outras pessoas, mas relativamente às quais não temos consciência. E por isso, eu posso dizer que é um relacionamento consciente, maduro, e temos esta capacidade, quando interagimos, de nos questionarmos o que é que... Por exemplo, vou dar uma situação concreta, numa interação em que eu tive consciência que gerei medo no meu companheiro. Ele disse-me, olha, como tu interagiste agora comigo, eu senti medo, mas o medo que eu estou a sentir não tem a ver com aquilo que tu fizeste propriamente dito, mas com algo que eu tenho consciência que ainda estou a trabalhar em mim. E por isso é um tipo de relacionamento que eu sinto-me abençoada mesmo e no fundo eu tenho esta noção de que este relacionamento é também, no fundo, é mais uma possibilidade de crescimento, porque todos os relacionamentos, no fundo, na minha perspectiva, são oportunidades de crescimento, sejam relacionamentos amorosos, familiares, etc. Eu acredito que todas as pessoas que fazem parte da nossa vida têm um papel, têm, no fundo, uma função e, por isso, em relação a este relacionamento, aquilo que eu sinto é que ambos caminhamos juntos, caminhamos com uma intenção de nos apoiar mutuamente, de crescermos mutuamente e de nos inspirarmos mutuamente. E outra questão, outro ponto que eu posso referir, porque as pessoas que me são mais próximas, em especial quando este relacionamento aconteceu, as pessoas perguntavam-me, então, mas como é que vocês fazem? Porque o meu namorado, o meu companheiro não é português e no fundo ele vive em França. E as pessoas perguntam, mas como é que vocês fazem? Como é que é este tipo de relacionamento? E a resposta que dava e que continuo a dar é, resulta muito bem para nós. E recentemente, curiosamente, foi no evento do Dr. Joe em Paris, há relativamente pouco tempo atrás, que eu estava a conversar com uma pessoa que é americana e ela estava-me a fazer exatamente essa pergunta. Então, mas como é que vocês fazem? Porque nós estávamos a dizer, como é que vocês fazem? Porque ela está a viver atualmente em França também. Ela disse, como é que vocês fazem? Porque, então, ele vive cá e tu vives lá. E ele disse, isto resulta muito bem. Por exemplo, desde o final do ano passado, estivemos juntos em Estrasburgo, estivemos em Paris, ele esteve cá agora há cerca de uma semana atrás e estivemos no Algarve. Ou seja, para nós, de acordo com as nossas características e com os nossos valores, e isto é um ponto fundamental também em relação aos relacionamentos, passando aqui no fundo do pleonasmo, tem a ver com este alinhamento de valores, o partilharmos os mesmos valores que são mais importantes para ambos. Isto obviamente que tem um impacto muito positivo ao nível da qualidade dos relacionamentos. E, por exemplo, para ambos, vamos dizer que a liberdade é um ponto importante para ambos, tanto para um como para o outro.
E então, quando estávamos em Paris, esta pessoa dos Estados Unidos disse-nos, que eu não conhecia, depois fui pesquisar, que o relacionamento que eu e ele temos é algo que, em especial nos Estados Unidos, que se transformou, vamos assim dizer, numa moda, numa tendência, e que inclusivamente tem um nome que eu não sabia, que é o Living Apart Together, ou seja, as pessoas estão a viver separadas e estão juntas. E que inclusivamente a Gwyneth Paltrow, a atriz, e o marido dela, que no fundo são um destes casais que têm um relacionamento LAT. Eu depois fui pesquisar e achei curioso. E por isso, todo o trabalho que eu tenho feito em termos internos, ao longo de vários anos, eu sinto que tem um impacto positivo nos meus relacionamentos. Eu posso, por exemplo, também referir, e quem me conhece há mais anos, eu posso dizer que eu era uma pessoa muito mais reativa, muito mais impulsiva, e à data de hoje, pronto, não, naturalmente numa situação pontual poderei reagir, mas Claro. comparativamente a quem eu era no passado, eu sou essencialmente uma nova pessoa. E por isso, sim, e por isso, naturalmente, a questão da maturidade também tem um impacto grande. Claro. No entanto, eu reconheço que todo o trabalho interno que eu tenho feito de aplicação destas técnicas, destas ferramentas, tem um impacto muito grande nos meus relacionamentos como um todo. E a minha intenção hoje é poder partilhar algumas informações com esta intenção de que mais pessoas tenham consciência do que é que está a acontecer com elas em cada momento, ou mais regularmente, porque nem sempre é possível, mas no fundo que consigam desenvolver uma maior consciência em relação a si próprias, dar acesso a informação, a conhecimento de base científica. E se isto ressoar nas pessoas e se sentirem curiosidade, que possam fazer algo que as vai ajudar a ter relacionamentos mais felizes, mais equilibrados, mais harmoniosos e que isso as preencha mais e que vivam mais felizes. Que maravilha, Bárbara. Obrigada por partilhar connosco a tua história. Eu tenho que imensas coisas para a tua vida, imensas coisas maravilhosas. Podíamos estar aqui muito tempo. Sim. Foco é sobre stress e relacionamentos. Com certeza irás continuar a partilhar a tua história connosco em lives futuras. Quem já teve live contigo sabe um pouquinho mais a tua mudança, o que já criaste. Fala um bocadinho sobre o teu trabalho, é muito focado nisso, na gestão do stress, não é? Sim. Mesmo que fora do âmbito dos relacionamentos, e nós constantemente ouvimos falar em stress, as pessoas andam muito estressadas, a sociedade é estressada, mas o que é que isso significa mesmo na realidade do dia a dia das pessoas? Que quando é que começa a ser um stress, quando é que deixa de ser um stress saudável, ter um stress que começa a impactar a nossa vida de uma forma negativa? Essa é uma excelente pergunta, Patrícia. É assim, um ponto importante que eu gostava de começar por referir é que hoje em dia, como tu disseste, nós falamos muito que estamos sob o efeito de stress e estou estressado. Quando eu falo aqui de stress, eu estou a referir-me essencialmente àquilo que nós chamamos de stress negativo. Porque existe um tipo de stress, que é o eustress, que no fundo não tem um impacto fisiológico equivalente àquele que é chamado o stress negativo. Ou seja, o stress positivo é tipicamente quando uma pessoa está sob pressão, sob tensão. No entanto, essa tensão e essa pressão têm um impacto positivo, ou seja, fazem com que a pessoa tipicamente haja, com que passe a ação, inclusivamente esse tipo de pressão pode ajudar as pessoas a aumentar a sua produtividade e, no fundo, a sentir, vamos assim dizer, uma maior motivação, uma maior excitação, e naturalmente que quando isso acontece não é necessário fazer nada em concreto para ajudar as pessoas, porque isso tem um impacto positivo. E por isso, a minha
função, aquilo a que eu me dedico é efetivamente ajudar as pessoas a ter esta consciência e nos casos em que estão a sentir o stress, e eu já vou explicar a que é que isto corresponde, de poderem fazer algo. E por isso, de uma forma geral, nós podemos dizer que o stress é quando nós sentimos uma tensão ou uma pressão física, mental ou emocional, ok? Isto é, mas que lá está, tem um impacto não positivo. Ou seja, é tipicamente quando as pessoas sentem emoções ou sentimentos desagradáveis. E hoje em dia, nós sabemos, quando nós falamos com muitas pessoas, como é que estás? Regra geral, no nosso círculo de contactos, as pessoas naturalmente referem que estão a sentir uma emoção ou um sentimento, vamos dizer, negativo. Eu gosto mais de chamar desagradável porque, na minha perspectiva, os sentimentos não são nem bons nem maus, eles têm um propósito, eles, no fundo, são uma reação natural e é muito importante eu referir que aquilo que eu vou partilhar, e no fundo este método, o método da HeartMath, não tem como objetivo suprimir nem reprimir emoções, ok? No fundo, a nossa intenção é ajudar as pessoas a ter uma maior consciência do que é que estão a sentir, do stress e das emoções e dos sentimentos que estão associados ao stress, para que, se quiserem, possam fazer algo em relação a isso. Ou seja, ajudar as pessoas a desenvolver a sua capacidade de autorregulação emocional, sendo que o objetivo não é suprimir nem reprimir, ok? No fundo, o objetivo é empoderar as pessoas, dar-lhes a capacidade, dar-lhes o conhecimento e dar-lhes a capacidade, ensinando técnicas e ferramentas para que as pessoas consigam desenvolver essa sua capacidade e possam, no fundo, gerir o stress e as emoções com uma intenção de terem mais poder, de sentirem que conseguem manter a compostura quando querem manter a compostura e, naturalmente, assim poderem experienciar mais emoções e sentimentos que nós costumamos chamar de positivos e que, naturalmente, vão ter um contributo na vida das pessoas, ok? No fundo, esse é um ponto muito, muito importante porque eu gosto sempre de destacar que a intenção não é nem suprimir nem reprimir emoções, está bem? Por isso, eu já referi aqui duas formas de descrever o que é o stress, sendo uma delas então que é a tensão ou pressão física, mental e emocional e os tais sentimentos ou emoções desagradáveis. Em paralelo e numa perspectiva fisiológica, ou seja, ao nível do nosso corpo, o stress reflete-se sob a forma daquilo que nós chamamos de reação de luta, fuga ou congelamento. O que é que isto significa? Tipicamente, quando nós percepcionamos que há uma ameaça, e eu vou destacar aqui esta questão da percepção, a percepção que pode desencadear a reação de stress pode ser uma percepção real ou não real. Mas, no fundo, esta dita reação de luta, fuga ou congelamento, ou seja, a chamada reação de stress, é algo que pode ser desencadeado quando nós percepcionamos que há uma ameaça, ok? E por isso, pode acontecer quando existe uma ameaça real. Vamos, por exemplo, pensar numa situação em que, se estivermos a atravessar a Avenida da Liberdade, para quem não é de Lisboa, para quem não está em Portugal, a Avenida da Liberdade é uma avenida muito grande. Imaginem que estão a atravessar essa avenida grande e que vão tranquilamente a passar o sinal dos peões que está verde e a meio da avenida, porque ouvem um som, no fundo esta informação, a percepção do perigo ou da ameaça pode ser através dos sentidos. Quando ouvimos um som de um carro a acelerar, isto pode imediatamente desencadear esta dita reação de luta, fuga ou congelamento. Neste caso, tipicamente aquilo que acontece, isto é uma reação automática, instintiva, imediata que acontece no corpo e que nos tem ajudado a sobreviver desde há milhares de anos, quando tínhamos que lidar com tigres, com hipopótamos, etc. Sendo que nos dias de hoje essa mesma reação acontece, por exemplo, neste caso em que estamos a atravessar a avenida. Quando ouvimos esse som, aquilo que acontece é uma reação automática que faz com que o nosso sistema nervoso autónomo
entra em ação para garantir que nós sobrevivemos. Entre várias coisas, aquilo que acontece é as nossas pupilas dilatam, o nosso ritmo cardíaco acelera, a nossa respiração acelera e nós tipicamente recebemos mais energia no corpo, ou seja, há uma descarga de adrenalina, há uma descarga de cortisol que nos prepara para lidar com esse perigo. Há uma descarga também de maior sangue nos músculos e que nos vai preparar para sobreviver. E tipicamente, no fundo, aquilo que pode acontecer quando é ativada a reação de luta, fuga ou congelamento, a pessoa pode atacar e defender-se, pode fugir ou pode esconder-se. Neste caso, tipicamente, se estivermos a atravessar uma avenida e vier um carro, nós vamos fugir. Ou seja, os nossos sentidos ficam apurados e nós, numa fração de segundos, nós vamos fugir para um dos lados. Sendo que quando chegamos ao outro lado da avenida, tipicamente nós temos a percepção de que o perigo passou, ok? E quando isso acontece, regra geral, há uma consciência de que perdemos energia. Ou seja, muitas vezes as pessoas até dizem, estou tão cansada, eu tenho que me sentar, eu tenho que beber água, eu tenho que comer qualquer coisa. E no fundo, isso é a reação normal de luta, fuga, congelamento e depois o corpo naturalmente entra novamente em equilíbrio, porque lá está, o sistema nervoso entra em ação e da mesma maneira que ele entra em ação para ajudar a pessoa a lidar com o perigo, ele depois tem a capacidade natural de se regenerar e de reparar. E no fundo é isso que acontece quando nós estamos sob o efeito de stress. Só que nos dias de hoje, Patrícia, a questão é que esta dita reação de luta, fuga ou congelamento pode ser ativada com outras situações que não atravessar estradas, que não tigres, que não hipopótamos e muitas vezes as pessoas podem estar sob este efeito de stress e não têm consciência dele. E isto entre, para além das questões fisiológicas, que eu já referi, nomeadamente o impacto que isso tem em termos dos nossos níveis de energia, porque efetivamente quando nós estamos sob o efeito de stress, o corpo está a perder energia, ou seja, fisiologicamente o corpo liberta mais da chamada hormona do stress, do cortisol, que é uma hormona fundamental, nós necessitamos de cortisol no nosso organismo. No entanto, se nós estivermos sob este efeito de stress durante períodos prolongados de tempo, isto tem efeitos consideráveis na nossa saúde. E por isso... Vou interromper, Bárbara, ainda bem que as pessoas queixam-se muito de cansaço. Sim. Dia a dia e não entendeu o porquê desse cansaço. Às vezes até pensa, eu dormi porque é que estou sempre cansada. E pode talvez ser... Sem dúvida, Patrícia. E ainda bem que também referes isso, porque tipicamente uma forma de lidar com esse cansaço é em especial, eu diria que Portugal, Brasil e nos países de língua portuguesa nós temos o hábito de beber café. Eu não bebo café porque em mim, lá está, tem aqui um impacto ao nível do meu sistema nervoso que fico hiperativa. Aquilo que nós podemos fazer, que é o beber café ou no fundo ingerir outro tipo de bebidas que tenham estimulantes, o que isto vai fazer é no fundo mascarar aquilo que o corpo está a pedir, que é descanso. Ok? E por isso, as pessoas às vezes sentem-se cansadas, bebem café para conseguirem naturalmente ter energia, sendo que é uma energia, vamos assim dizer, fictícia, porque na realidade as reservas de energia do corpo não estão a ser preenchidas, mas no fundo a pessoa bebe o café, não é? Para ter mais energia para, no fundo, conseguir lidar com as suas atividades, sendo que isto depois pode não, entre aspas, resolver a questão que está na base do dito cansaço e que pode passar por, efetivamente, a pessoa conseguir gerir melhor o stress, gerir melhor as emoções, para depois conseguir ter noites de sono mais reparadoras e, naturalmente, depois ter níveis de energia mais elevados, ou seja, no fundo, gerir as emoções, reduzir os níveis de stress que vão minimizar os níveis no organismo dessa dita substância do cortisol, e que naturalmente depois também tem um impacto ao nível da qualidade do nosso sono. E por isso, aqui a mensagem a destacar é, na minha perspectiva e a minha recomendação, é ajudar a
ajudar as pessoas cada vez mais a terem consciência do que é que está a acontecer consigo, sabendo que é natural, que todos nós passamos por stress e que sentimos emoções que são desagradáveis, mas no fundo ter consciência, ter uma maior consciência, porque às vezes o stress pode não ser tão, eu vou pôr entre aspas, visível, ok? E por isso, naturalmente nos relacionamentos isto pode ser mais visível, mas em alguns ambientes, porque nós estamos a falar aqui de relacionamentos e no fundo os relacionamentos podem ser vistos em várias áreas. Por exemplo, num ambiente de trabalho, isso pode refletir-se numa pessoa que, em vez de reagir no sentido de fugir ou de atacar, não é? Mas no fundo, congelar ou de ficar em inatividade e não ter capacidade de reação e de, no fundo, conseguir verbalizar aquilo que é importante verbalizar ou de conseguir, vamos assim dizer, definir limites saudáveis. E por isso isto pode refletir-se de várias maneiras. E a minha intenção é sensibilizar, partilhar informação para que cada vez mais pessoas tenham consciência do que é que se está a passar com elas, porque não é só quando nós sentimos o coração acelerado que a pessoa está sob o efeito de stress. E no fundo, ao termos consciência, ao percebermos o que é que está a acontecer connosco, nós conseguimos agir em relação a isso. E por isso, este ponto do que é o stress é um ponto importante, sendo que agora eu gostava de falar do que é que pode efetivamente estar na base desta reação de stress. E por isso, eu referi a questão da percepção, eu referi a questão das ameaças, sendo que nós sabemos que os próprios relacionamentos podem ser simultaneamente uma fonte de felicidade e de muitas emoções renovadoras e podem também ser uma fonte de stress, um fator de stress. E, curiosamente, eu gostava de partilhar com todos, de forma muito sucinta, os resultados de um estudo muitíssimo interessante que tem sido feito nos Estados Unidos há mais de 75 anos e que, no fundo, é um estudo feito em Harvard e que, no fundo, tem como objetivo acompanhar a vida das pessoas ao longo dos anos e este estudo tem como intenção identificar os fatores mais importantes que contribuem para que as pessoas, quando chegam a uma idade mais avançada, possam experienciar níveis de felicidade e de saúde mais elevadas. E por isso o objetivo foi e é estudar o que é que efetivamente faz com que as pessoas sejam mais felizes e mais saudáveis quando chegam a uma fase mais avançada da vida. E, curiosamente, aquilo que descobriram é que os relacionamentos, o ter aquilo que nós podemos chamar de relacionamentos calorosos, é o fator mais importante em termos de felicidade. E por isso, por aqui, nós conseguimos compreender que é importante nós, de alguma maneira, darmos atenção à questão dos relacionamentos, porque efetivamente eles são também uma fonte de felicidade. Outra questão que eu gostaria, um pormenor que eu gostaria de acrescentar relativamente a este estudo, é que o diretor atual do estudo, um psiquiatra, ele referiu, quando fizeram a pergunta, então se tivesse que escolher um fator que no fundo contribuísse para que o seu futuro eu fosse mais feliz, se tivesse que escolher um, qual é que escolhia? Ele dizia relacionamentos, ele respondeu relacionamentos. E ele descreve, eu achei muito curioso esta particularidade, ele refere que isto acontece quando nós sentimos que temos relacionamentos calorosos. E, tipicamente, os relacionamentos calorosos e genuínos são relacionamentos em que nós nos sentimos à vontade. Ou seja, relacionamentos em que nós podemos ser nós mesmos. Isto estende-se aos vários tipos de relacionamentos. Não estou, naturalmente, só a falar de relacionamentos amorosos, estou a falar de relacionamentos de amizade, estou a falar de relacionamentos de trabalho. No fundo, obviamente que o estudo, o foco era em termos de relacionamentos familiares e de amizade, mas no fundo aquilo que eu quero aqui destacar
é que esta componente de autenticidade e de sentimento de segurança é uma componente importante. E porquê? No fundo, se pensarmos no que eu referi há pouco em termos de stress e nos resultados deste estudo, nós conseguimos ver aqui que os relacionamentos é importante que haja este sentimento de eu posso ser eu própria, ok? E se nós estivermos sob o efeito de stress, nós não conseguimos ter esta consciência e tipicamente nós percepcionamos que as outras pessoas podem ser uma fonte de ameaça, ok? E por isso aqui o objetivo é, ok, a felicidade está diretamente ligada aos relacionamentos, os relacionamentos também estão ligados ao stress, então vamos ver o que é que nós podemos fazer com estes dois fatores. Como é que nós conseguimos reduzir o stress e como é que nós conseguimos melhorar os relacionamentos? Porque, naturalmente, estas duas questões estão interligadas entre si, ok? Por isso, voltando aqui à questão dos fatores de stress. Perguntas, vou-te só deixar fluir. Ok. Então, um ponto importante que eu já referi é que esta reação pode ser desencadeada quando há uma percepção de ameaça. E por isso pode ser real ou não real, ou seja, por exemplo, no ambiente profissional, se uma pessoa, se um colega tiver uma determinada atitude, a pessoa pode achar aquela pessoa está a fazer isto porque, vou utilizar esta expressão em português, de Portugal, que me quer tramar. E isso pode não ser real. Se a pessoa estiver sob o efeito de stress, essa percepção e o reconhecimento de que o outro está a querer tramar, isso pode não ser real. E por isso é importante aqui esta questão da percepção. Tipicamente, um outro fator importante de stress, porque há muitos fatores de stress, eu vou aqui só referir alguns importantes e que têm a ver com o tema da nossa live de hoje, é que, tipicamente, um outro fator importante relativamente ao stress é quando nós temos a percepção de que nos falta algo, de que nos faltam recursos. E, mais uma vez, esta percepção pode ser real ou não. E isto pode ser disputado, por exemplo, quando nós temos a percepção ou gostaríamos de ter mais relacionamentos do que temos, quando temos a percepção de que não temos tempo suficiente, e isto depois pode-se refletir, por exemplo, num âmbito familiar, quando a pessoa sente que não tem tempo para fazer tudo, isto depois pode gerar stress, não é? Com crianças, com outros familiares. No fundo, é importante termos esta noção de que se tivermos a percepção de que não temos tempo, estou a falar do tempo, estou a falar dos relacionamentos, mas há naturalmente outros fatores de stress importantes. A falta de recursos financeiros é naturalmente um fator de stress importante e que pode naturalmente ter um impacto grande no seio familiar, nos relacionamentos e não só. Portanto, é importante referirmos aqui esta questão da falta de recursos como um fator importante de stress. Por outro lado, o stress pode ser desencadeado também quando nós temos uma percepção de que não temos controle suficiente relativamente a algo. Pode ser a uma situação, pode ser relativamente às interações com as outras pessoas. No fundo, quando nós sentimos que não temos controle em relação a algo. E lá está, num relacionamento, por vezes pode haver uma tendência inconsciente de querer controlar a outra pessoa, de querer que a outra pessoa faça as coisas à nossa maneira e naturalmente que isso vai gerar stress, ok? No fundo é importante termos aqui esta noção de que o stress pode ser desencadeado por vários fatores e que inclusivamente quando a pessoa tem uma percepção em relação ao outro num relacionamento, o stress pode ser desencadeado. Como, por exemplo, quando alguém tem a percepção de que está a ser, vou pôr entre aspas, mas isto no fundo é a percepção que pode ser real ou não, em alguns casos naturalmente pode ser real, mas quando a pessoa sente ou tem a percepção de que está a ser ignorada, de que não está a ser compreendida, de que está a ser desrespeitada, abusada, atacada, etc. Naturalmente, em
algumas situações isto é real, sendo que em outras situações pode não ser real, ok? Sabe? Um, Tem um impacto tanto do passado, experiências do passado da pessoa, mas claro, isso era. sem dúvida, isso é um ponto muito, muito importante, Patrícia, nós termos essa consciência. Aí já requer aquela reflexão que disseste que também tens no teu relacionamento da Sim, pessoa fazer aquele sim. trabalho, mas isso já seria agora tópico. Sendo que essa reflexão, Patrícia, tipicamente só pode acontecer se nós conseguirmos desligar a reação de stress, porque se nós estivermos sob a reação de stress, nós não conseguimos ter discernimento sequer para parar, ou seja, essa avaliação, essa atitude ponderada só é possível se nós desligarmos a reação de stress, ok? E outro ponto importante que eu gostava de destacar é que isto depois tem um efeito, como é que eu hei de chamar? Tem um efeito de contágio, ou poderá ter um efeito de dominó. O que é que eu quero dizer com isto? Aquele exemplo que eu dei há pouco de alguém num ambiente profissional ter a percepção de que alguém está a tramar. Se isso ativar a reação de stress, a pessoa depois, quando chega à casa, pode, no fundo, descarregar naqueles que são os mais queridos, não é? Na família. E por isso, isto pode ter um efeito de contágio ou de emaranhamento que é muito grande. Isto depois pode-se refletir, no fundo, nas várias áreas, nos vários relacionamentos românticos, familiares, de amizade, de trabalho, etc. E por isso é importante nós termos esta consciência do que é que está a acontecer connosco e como é que isso está a refletir-se nas várias áreas da nossa vida para que nós possamos, no fundo, fazer algo em relação a isso. Porque, no fundo, existem alguns sinais que nos podem ajudar a ter esta consciência. Não só termos uma maior consciência em relação a nós próprios, ou seja, quando é que eu estou ativada, quando é que eu estou sob o efeito de stress e conseguirmos também reconhecer melhor quando é que nós estamos a lidar, a interagir com uma pessoa que está sobre essa reação de stress. E isto, naturalmente, também nós só conseguimos reconhecer no outro se nós estivermos num estado de equilíbrio interno, porque senão aquilo que acontece é, há uma pessoa que está em stress, desencadeia stress na outra pessoa, ou seja, tipicamente quando nós estamos em stress, como eu referi há pouco, há uma tendência para atacar, defender-se, fugir ou de nos retirarmos, e pode também refletir-se numa postura de imobilização ou uma postura de inatividade. Como é que isto depois se pode refletir em termos de atitudes? Atitudes de várias, vamos assim dizer, de várias escalas em termos de reação de nível de energia. O que é que eu quero dizer com isto? Em alguns casos isto pode gerar uma maior reatividade, para algumas pessoas isso pode refletir-se em reações em que a pessoa vai explodir, gritar, pode atacar, inclusivamente pode atacar fisicamente, pode fazer ameaças, em outros casos a pessoa pode dar ordens e agora vais fazer assim e é desta maneira, pode retaliar, ou seja, no fundo há ali aquele sentimento e essa atitude no fundo, de gerar medo no outro. E também se pode refletir noutro tipo de atitudes, como por exemplo, a pessoa está a lidar com uma situação e depois fica, eu não sei se em português do Brasil se também utilizam esta expressão, mas de ficar a ruminar. É que a pessoa tem ali uma situação, está a lidar com ela, depois fica sempre a ruminar naquilo e está sempre a pensar no mesmo. Mas não só. Em alguns casos, e naturalmente isto depois depende também da personalidade e dos mecanismos que cada pessoa tem para lidar com os desafios, para algumas pessoas isto pode refletir-se em gozar com os outros, em implicar com os outros, em esquivar-se e em alguns casos, como já vimos, pode fazer com que as pessoas se isolem. E isto, lá está, não é tão visível como quando alguém explode. No entanto, quando a pessoa se isola, quando a pessoa se esconde, a pessoa pode estar sob o efeito de stress e pode não ter essa consciência e as outras pessoas podem não ter consciência disso, ok?
Noutros casos, algumas pessoas podem ficar obcecadas, podem criticar, podem julgar, podem, como eu já referi há pouco, querer dominar ou impor as vontades e querer controlar as situações e querer controlar os outros. E algo que eu tenho verificado, pronto, em várias sessões e que acaba por ser um ponto, como é que eu ia dizer? É algo comum, e que nos pode escapar, se não estivermos atentos, que é uma tendência perfeccionista. E como é que isto se pode refletir no relacionamento? E que é algo que depois tem um impacto na própria gestão de atividades, que é, e eu falo por mim, eu sou um bocadinho perfeccionista, ou eu tenho uma tendência para ser perfeccionista, mas lá está, fui aprendendo e continuo a estar muito consciente, o mais consciente que consigo, nas situações, porque o que é que pode acontecer? Se nós, num relacionamento, adotarmos uma atitude perfeccionista e pensarmos, eu quero que as coisas sejam feitas desta e desta maneira porque só assim é que estão bem, a pessoa pode acabar por, no fundo, trazer para si, trazer para a sua responsabilidade mais coisas porque quer que as coisas fiquem feitas à sua maneira. Porque se não for à nossa maneira, não está bem. E pronto, naturalmente isto depois tem um impacto lá está, pode ser mais um fator de stress, porquê? Porque estamos a trazer mais coisas para nós, para as nossas atividades, e isso naturalmente tem um impacto no relacionamento, que se pode refletir também, lá está, numa maior crítica, não estás a fazer bem, quando o não estar a fazer bem pode simplesmente significar não estás a fazer como eu, ok? E por isso é importante termos esta sensibilidade e reconhecer o impacto que esta atitude perfeccionista tem em nós e tem nos outros, ok? Porque, naturalmente, quanto mais tolerantes nós conseguirmos ser, nestes casos, obviamente, porque algumas das atitudes que eu referi há pouco, obviamente que não são atitudes nas quais a tolerância seja a mais indicada, não é? Se alguém nos estiver a atacar, nós atacar realmente, é importante nós fazermos algo, não é? Defendermos-nos, no fundo, conseguirmos zelar pelo nosso bem-estar, pela nossa saúde e pela nossa integridade, ok? Mas, no fundo, nestas situações de perfeccionismo, a tolerância pode ser uma atitude mais benéfica. E lá está, em alguns casos, quando nós estamos a interagir com os outros, pode haver uma menor tolerância. Pode haver uma menor tolerância relativamente à forma como a outra pessoa se está a sentir, pode haver uma menor tolerância relativamente até às atitudes, mas não só, em alguns casos, ao nível dos relacionamentos, se nós estivermos em stress, nós podemos inclusivamente ser menos tolerantes às crenças das outras pessoas. E por isso, lá está, convém ou é favorável nós termos em atenção se nós estamos efetivamente em stress, porque isso vai se refletir na forma como interagimos com as outras pessoas. E há aqui um ponto adicional, e ainda bem que tu há pouco referiste aquela questão, e que eu gostava, no fundo, de até falar de uma forma, eu vou dizer um bocadinho mais abrangente, sem falar especificamente da questão do trauma propriamente dito, porque de uma forma sucinta, quando uma pessoa experiencia trauma, no fundo a tolerância naturalmente é diferente, ou seja, o sistema nervoso adquire mecanismos, vamos assim dizer, de proteção que vão ajudar a pessoa a lidar com as suas situações, com os seus desafios no futuro. E por isso, há uma tendência para que a pessoa entre num estado de ativação mais facilmente. Ou seja, aquilo que tipicamente acontece, todos nós temos aquilo que é chamado de tolerância. No caso das pessoas que foram alvo de experiências traumáticas,
aquilo que é chamada de janela de tolerância é uma janela menor, ou seja, há determinadas situações, determinados estímulos que mais facilmente ativam reações na outra pessoa, ou seja, o sistema nervoso da pessoa é ativado mais facilmente. Essa janela é mais curtinha, ou seja, isto pode desencadear uma ativação em termos daquilo que em inglês se chama do arousal, ou seja, a pessoa entrar na reação de luta ou de fuga, ou seja, há no fundo uma ativação de um dos ramos do sistema nervoso, que é o sistema nervoso simpático, em que tipicamente os processos internos aceleram, o ritmo cardíaco acelera, a respiração acelera, mas também pode acontecer que em determinadas situações a pessoa mais facilmente entra naquilo que é o congelamento, a pessoa congela, não consegue reagir perante as situações. Pronto, e em alguns casos pode inclusivamente gerar a chamada dissociação. Mas no fundo, o importante, e as técnicas da HeartMath não têm como objetivo trabalhar diretamente no processo de trauma, elas podem ser utilizadas, vamos assim dizer, como um complemento. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Como a janela de tolerância é menor e há uma ativação mais, vamos assim dizer, mais fácil face a determinados estímulos, com a prática das técnicas da HeartMath nós conseguimos gradualmente, no fundo, treinar o sistema nervoso, no fundo, procurando minimizar, reduzir ou desativar aquela ativação, e gradualmente é possível voltar a aumentar a janela de tolerância, ok? No fundo, o ponto que eu agora gostava de referir e na sequência daquilo que eu falei há pouco, das emoções, e tu falaste da questão de isto pode despoltar algo na pessoa, não é? É importante nós termos também esta consciência que algumas das emoções e dos sentimentos que nós experienciamos podem dar-nos informações úteis. Ou seja, se pensarmos, por exemplo, na emoção do medo, uma das emoções básicas, o medo é uma emoção que, em última análise, ajuda-nos a sobreviver. Se nós caminhássemos na direção de um penhasco e não tivéssemos medo, eventualmente podíamos atirar do penhasco porque não tínhamos essa noção, ok? Por isso, o próprio medo pode ser uma emoção que tem a utilidade de preservar a nossa integridade, a nossa segurança. Sendo que outras emoções podem também ter uma utilidade. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes as emoções ajudam-nos ou podem-nos ajudar a reconhecer de que necessitamos de preencher determinadas necessidades nossas, ok? Que naturalmente, em função das nossas interações, podem estar a mostrar-nos necessidades diferentes, ou seja, eu falei da questão do medo, por exemplo, o medo pode mostrar-nos que nós precisamos de segurança, mas lá está, pode haver outras necessidades aqui subjacentes a diferentes tipos de emoções. Pode haver aqui uma necessidade de sentir que temos mais controle em relação a algo, ou em alguns casos a necessidade de definir limites. Por exemplo, a raiva por vezes pode ser uma emoção que a pessoa sente quando no fundo alguém vai para além dos seus limites, mas pode haver outras necessidades aqui a reconhecer que podem estar subjacentes às emoções. Por exemplo, a necessidade de justiça ou de compreensão ou de respeito, ou por exemplo de reconhecimento, e isto é algo importante ao nível dos relacionamentos. E também pode mostrar, as emoções e os sentimentos também podem mostrar-nos uma eventual necessidade de atenção, de carinho ou até de amor. E portanto, convém nós termos esta consciência que as emoções podem ser úteis, ok? O que eu gostaria agora de acrescentar é uma camada adicional e que no fundo tem a ver não só com aquilo que pode estar subjacente a experiências traumáticas,
mas há algo que acontece tipicamente, naturalmente, com qualquer pessoa, independentemente de ter tido experiências traumáticas. O que é que eu quero dizer com isto? Algumas emoções e sentimentos, na realidade, de forma geral, nós podemos dizer que a grande maioria das emoções e sentimentos podem tornar-se ao longo dos anos, quando no fundo nos tornamos adultos, elas passam, eu vou utilizar esta expressão, elas é como se passassem a fazer parte de nós próprios. O que é que isto significa? As emoções refletem-se fisiologicamente ao nível do ritmo cardíaco, ao nível da libertação de substâncias neuroquímicas e, no fundo, com o passar dos anos, quando nós experienciamos determinadas situações, temos determinadas atitudes, temos o mesmo tipo de pensamentos, se isto gerar o mesmo tipo de emoções e sentimentos regularmente, o que isto significa é que nós acabamos por experienciar essas emoções e sentimentos quase que de forma automática. Ou seja, as emoções e os sentimentos que nós experienciamos à data de hoje podem ser o resultado de padrões de resposta automáticos que se tornaram familiares, habituais e previsíveis. Porquê? O nosso sistema nervoso, a nossa fisiologia repetiu tanto este padrão que ele já faz isto naturalmente. O nosso sistema nervoso ficou treinado, ficou habituado a reagir da mesma maneira. Eu costumo dar até um exemplo. No fundo, aquilo que acontece é quase como se nós tivéssemos programado um aparelho de ar-condicionado para uma determinada temperatura. Ou seja, as circunstâncias, a temperatura exterior pode ser uma, mas nós habituámos-nos tanto a sentir aquela emoção ou aquele tipo de emoções que nós naturalmente acabamos por experienciar isso, ok? Termostato interno. O termostato interno. Vou dar aqui um exemplo concreto e que naturalmente isto pode estar associado a experiências, situações traumáticas que podem estar, por exemplo, associadas a determinado tipo de atividades profissionais. Ou seja, se nós pensarmos, por exemplo, num paramédico que tem que lidar regularmente com situações muito desafiantes de ver pessoas em risco de vida, isto fez com que o sistema nervoso autónomo daquela pessoa ativasse a reação de luta, fuga ou congelamento com muita regularidade. E se calhar depois, quando a pessoa chega à casa, não é? Ao fim de vários anos a ativar a reação de luta, fuga ou congelamento, que depois naturalmente acaba por se tornar algo mais natural e a pessoa não reage tão facilmente às situações porque isso acabou por se tornar algo mais comum, mas no fundo a pessoa depois num ambiente não profissional pode ter reflexos disso, ou seja, se pensarmos, por exemplo, num polícia que tem que estar sempre num estado de alerta, não é? Se há alguém que vai agredir, etc., essa pessoa depois, em âmbito familiar, pode estar também num estado de vigilância, não é? Tipo, onde é que está o perigo? E, no fundo, isso acontece com diferentes tipos de emoções, de sentimentos, de atitudes. No fundo, elas acabam por se tornar padrões. E, por isso, se nós pensarmos só, vamos assim dizer, de uma forma, como nós costumamos utilizar esta expressão, se nós só olharmos para a árvore e não olharmos para a floresta, ou seja, se nós pensarmos, por exemplo, num tipo de reação que é desencadeada numa interação com uma pessoa, se nós nos sentirmos criticados e se reagirmos com medo ou com uma atitude deste género, isso pode ser o reflexo de algo que nos aconteceu antes, habituámos a sentir este tipo de emoção e isso pode não ser exatamente o reflexo daquilo que está a acontecer naquele momento. E por isso é importante nós termos esta consciência que em algumas situações as emoções, de facto nós conseguimos olhar para elas e reconhecer qual é a eventual necessidade que precisa de ser preenchida. No entanto, se nós só olharmos para a árvore e não conseguirmos
no fundo, ampliar a nossa consciência relativamente àquilo que está a acontecer e como é que eventuais experiências do passado, no fundo, o condicionamento ao qual nós fomos sujeitos ao longo dos anos, isso pode ser, no fundo, redutor, porque efetivamente pode haver aqui, vou pôr entre aspas, a ativação de feridas que estão ligadas a experiências passadas e que no fundo se podem estar a repetir e que não têm necessariamente a ver com aquilo que está a acontecer no nosso momento presente e que obviamente que podem surgir sob a forma de medo, sob a forma de raiva, sob a forma de tristeza. E por isso é importante nós termos consciência que não só experiências traumáticas, mas no fundo o tipo de emoções, sentimentos, atitudes e o tipo de pensamentos que vamos tendo ao longo dos anos, eles acabam por ser, no fundo, por ter um impacto, criando um padrão ao nível do funcionamento do nosso sistema nervoso autónomo. E por isso convém nós conseguirmos ter essa consciência e, no fundo, com base naquilo que descobrirmos em relação a nós próprios, se quisermos, podermos fazer alguma coisa em relação a isso. Fantástico. Como falaste de ser importante, para conseguir ter esse nível de consciência, primeiro é necessário parar de estar reativo e a pessoa estar com mais coerência, não é? Exatamente, sendo que, lá está, pessoas que tenham tido experiências traumáticas poderão não conseguir tão facilmente ou tão rapidamente desativar a reação de stress, ok? É possível, naturalmente, e estas técnicas também permitem ajudar a pessoa, no fundo, a minimizar, poderá não ser logo imediatamente a desligar a reação de stress, sendo que com a prática, cada vez que a pessoa se apercebe que está ativada, é possível efetivamente minimizar e gradualmente ir aumentando a dita janela de tolerância e ajudar as pessoas, no fundo, a resgatarem aos poucos, no fundo, a sua capacidade de lidar com os desafios. Há aqui um ponto importante, e tu falaste aqui da importância da coerência. Eu vou falar aqui de um ponto importante que, no fundo, já referi em alguns momentos desde que começámos esta nossa conversa e que tem a ver com a percepção. No fundo, o stress é diretamente influenciado pela nossa percepção, ok? Por isso, quando nós temos a percepção de ameaça, quando nós temos a percepção de que não temos recursos suficientes, quando nós temos a percepção de que nos falta uma coisa, de que não temos controlo, essa percepção pode não ser real. E porquê que isto é importante e porquê que nós estamos a falar aqui da questão do stress? É que, tipicamente, quando nós estamos sobre a reação de luta, fuga, congelamento, ou quando nós estamos a sentir de forma mais global, de forma mais genérica, quando nós estamos a sentir emoções ou sentimentos desagradáveis, o nosso cérebro não está a funcionar bem, ok? E por isso, se nós estivermos a ter uma interação com alguém em ambiente de trabalho, uma interação com um amigo, uma interação com um familiar, se nós estivermos a reagir com irritabilidade ou com frustração ou com medo, a percepção que nós vamos ter daquela situação poderá não ser uma percepção real. Porque, efetivamente, quando nós estamos sob o efeito de stress, o cérebro não está a funcionar corretamente. No fundo, a nossa percepção está comprometida ou enviesada. É quase como se nós tivéssemos uns óculos, mas estes óculos têm umas lentes que estão deturpadas e aquilo que nós estamos a ver não corresponde efetivamente à realidade. E por isso há uma tendência, há uma redução da clareza mental, há também uma tendência para termos mais pensamentos intrusivos e isto depois reflete-se naturalmente numa maior dificuldade em encontrar soluções e muitas vezes isto pode refletir-se numa perspectiva pessimista em relação às situações. E, naturalmente, se isso acontecer num âmbito de relacionamentos, obviamente que tudo isto em conjunto tem um impacto muito, muito grande.
Então, agora que eu já partilhei todas estas informações Agora sobre o stress. vão ver isto tudo. Bárbara, só antes de continuares, eu queria convidar aqui as pessoas que tiverem assim alguma pergunta para a Bárbara também. Nós já vamos ler também algumas perguntas, talvez depende do número de perguntas, não tenhamos tempo para todas, mas vão escrevendo aqui nos comentários, enquanto a Bárbara agora continua, e sei que também vai partilhar um bom exercício connosco para ajudar, mas pronto, continua agora o teu raciocínio. Ok, ok. Então, agora que já partilhei todas estas informações, eu acredito que estejam a perguntar: então, o que é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos, no fundo, quebrar, interromper este ciclo vicioso? Se nós temos emoções, se a nossa percepção está a ser afetada, se o stress vai desencadear mais reações nos outros e vai ter um impacto em mim, como é que nós podemos, no fundo, cortar, quebrar este ciclo vicioso e como é que nós podemos criar relacionamentos mais harmoniosos? Então, o primeiro ponto é efetivamente nós termos uma maior consciência, ok? Uma maior consciência relativamente a nós próprios, uma maior consciência relativamente às nossas emoções, e isso poderá ser feito através de uma ligação ao nosso próprio coração, ok? E por isso a consciência é um ponto de partida muitíssimo importante. Podemos, por exemplo, pensar na própria citação do Einstein. Ele dizia: nenhum problema pode ser resolvido a partir do mesmo nível de consciência que o criou. E por isso, para que nós consigamos ir para além daquilo que está a acontecer, que pode ser, no fundo, um processo automático, eu digo isto, a outra pessoa responde aquilo e depois eu reajo assim, nós temos que elevar a nossa consciência. Nós temos que, no fundo, termos mais consciência de nós próprios para que depois consigamos observar aquilo que está a acontecer nas nossas interações, ok? Outro ponto a seguir, a partir do momento em que há esta consciência, há algo que pode ter um impacto muito, muito positivo relativamente à melhoria dos nossos relacionamentos, é nós cultivarmos mais sentimentos, mais atitudes e mais comportamentos do coração, ok? E o que é que isto quer dizer? Em primeiro lugar, é nós cultivarmos estes comportamentos e atitudes do coração em relação a nós próprios e depois em relação aos outros. No fundo, em relação aos outros, o convite é: ok, eu vou então cultivar estes sentimentos em relação a mim, e depois isso vai refletir-se, ou seja, isso vai ser expresso nas nossas interações e na nossa comunicação com os outros. E ainda antes de falar desta questão da coerência, algumas das atitudes que são estas ditas atitudes do coração e que podem ter um contributo muito positivo nos nossos relacionamentos com os outros são atitudes de não crítica ou de não julgamento. No fundo, as características mais profundas do coração, de paciência, de tolerância, de respeito. Atenção, eu volto a destacar, em relação a nós próprios e em relação aos outros. Ou seja, quando eu falo aqui de não crítica e de tolerância e de não julgamento e de aceitação, é por nós próprios também. Ou seja, Portanto, referir que as pessoas às vezes têm mais cuidado em não ofender os outros e depois estão eles próprios não estão a respeitar os seus limites, não é? próprios e tratar o próprio como não iriam talvez tratar outra pessoa. Exatamente, e por isso estas atitudes de tolerância, de respeito, de não perfeccionismo começam por nós e naturalmente a nossa intenção é que isso depois seja expresso nos relacionamentos, nas interações e na comunicação com os outros. A aceitação é uma atitude tão importante e que tem um impacto tão grande nos relacionamentos. A autenticidade e a vulnerabilidade, ou seja, a vulnerabilidade não é vista no fundo como uma fraqueza, mas reconhecermos aquilo que são as nossas vulnerabilidades e no fundo permitirmos com pessoas que são pessoas queridas para nós, no fundo de nos mostrarmos vulneráveis. Se eu estou a sentir tristeza, eu ter a capacidade de o poder fazer. Por exemplo, quando eu referi no início que quando eu estou a interagir com o meu namorado, que há esta consciência,
eu apercebi-me que em alguns momentos, se eu tivesse a sentir-me triste, que isso gerava uma reação nele. E de alguma maneira, até um determinado momento, eu tinha esta consciência que às vezes não me mostrava a 100% porque sabia que isso podia gerar uma reação nele. E há umas semanas atrás tivemos uma conversa e eu disse, olha, eu sinto que é importante eu expressar a minha tristeza em relação a esta situação. O que é que tu achas? Sentes que estás preparado para eu poder fazer esta partilha? E no fundo fiz a pergunta. Eu disse, naturalmente, se em algum momento sentires que isso vai ativar uma reação em ti e que é demais, tu podes sempre dizer-me. No entanto, eu neste momento sinto que é importante eu expressar a minha tristeza em relação àquela situação. Não era uma situação diretamente ligada ao nosso relacionamento, mas no fundo era algo importante para mim, que eu estava a sentir naquele momento. E ele disse, claro que sim. E tivemos uma conversa muito profunda e bonita sobre isso. E por isso a vulnerabilidade é um ponto importante. E depois lá está, outras atitudes do coração, de empatia, de apreço, de carinho, de perdão e de compaixão, ok? Por isso, todas estas atitudes vão ter naturalmente um impacto positivo nos relacionamentos, sendo que naturalmente, em função das circunstâncias em que nos encontramos, só cada um de nós é que sabe, e no fundo só poderá descobrir isso conectando-se ao coração, qual é a atitude mais apropriada para si naquele momento. Ou seja, eu gosto sempre de abrir este parênteses porque é um parênteses grande, ok? Que é, eu estou aqui a partilhar uma série de informação. A informação que eu estou a partilhar naturalmente tem aqui uma componente muito importante desta metodologia baseada em investigação, em mais de 25 anos de investigação, sendo que só cada pessoa, cada um de vocês que está a ouvir aquilo que eu estou a dizer, só cada um de vós é que sabe o que é que pode ser útil para vocês, ok? Por isso, aquilo que eu estou a partilhar é naturalmente com base nesta metodologia, também já fiz algumas partilhas com base na minha experiência pessoal, sendo que só cada um de vocês é que sabe o que é melhor para vocês, o que é que ressoa, e vocês conseguem descobrir isso se conectarem ao vosso coração, ok? E não é no estado de stress que vocês vão conseguir ouvir essa resposta, ok? Mas no fundo o que eu quero dizer é, só cada um de vocês é que sabe, em relação a cada uma das situações que vocês possam estar a viver nos vossos diferentes relacionamentos, qual é a atitude mais benéfica para vocês, ok? E por isso tenham isso em conta. Nós temos esta expressão do ter em mente. Eu costumo dizer, tenham isso em coração, que é tenham em coração o que é mais benéfico para vocês. E no fundo, isto depois reflete-se nas interações, e quando nós estamos a interagir com as outras pessoas, em especial quando nós estamos a comunicar, às vezes há uma tendência de respondermos imediatamente ao que a outra pessoa nos está a dizer. E nós, muitas vezes, nem estamos a ouvir bem o que é que a pessoa nos está a dizer, ok? E por isso outra atitude positiva é escutar com o coração, é no fundo nós conseguirmos ter uma presença, e ao desligarmos a reação de stress nós conseguimos ter esta atitude. Por isso, sentir mais empatia. Outra atitude benéfica pode ser mais sentido de humor nos relacionamentos, brincar mais, rir mais, e depois lá está, apoiar mais as outras pessoas e também celebrar, ok? Por isso, adotar e cultivar atitudes do coração vão, sem dúvida, ter um contributo positivo no relacionamento. Vou ter comentários para interromper da Filomena a dizer, no nosso dia-a-dia de profunda exigência é muitas vezes difícil praticar o que tão bem explica, mas que está a adorar o que estás a dizer. E eu acho que aqui é que vai entrar o exercício depois nos... É isso mesmo, é isso mesmo. Então, muito bem, foi a Filomena que fez esse comentário? Exatamente. Muito bem, exatamente. Obrigada, Filomena. Vamos então passar aqui àquilo que nós podemos fazer efetivamente no nosso dia-a-dia. E por isso,
Tendo a consciência, adotando estas atitudes do coração, o outro ponto é gerir melhor o nosso stress e as nossas emoções, ok? E isto pode ser feito através da aprendizagem e da prática de ferramentas de autorregulação, ok? No fundo, o ponto de partida é conseguirmos fazer uma pausa consciente antes de respondermos, desenvolvermos esta capacidade de regulação das emoções para que quando nós estivermos a interagir com as outras pessoas, nós, se ativarmos a reação de stress, nós conseguimos manter a compostura, ficar num estado mais neutro ou inclusivamente passar para um estado mais benéfico, ok? E por isso, como é que nós podemos fazer isso? Para nós conseguirmos aumentar a nossa capacidade de autorregulação, existem técnicas desenvolvidas pela HeartMath que nos permitem, no fundo, passar do stress para a coerência, ok? No fundo, o que a HeartMath descobriu é que este estado chamado coerência é um estado ótimo no qual o coração, a mente e as emoções estão a funcionar em equilíbrio, em sincronia, e nós podemos criar este estado de coerência, este estado de equilíbrio deliberadamente. Nós podemos pensar em coerência como um estado de ordem, um estado de harmonia, um estado de flow, ok? E por isso, quando nós estamos em maior harmonia dentro de nós, fisiologicamente, porque isto é um estado que tem uma componente fisiológica, há uma sincronização, há um estado de coordenação energética entre o sistema nervoso, entre o sistema hormonal e o sistema imunitário, e, no fundo, nós conseguimos criar este estado deliberadamente. O que a HeartMath descobriu é que quando nós estamos a sentir emoções ou sentimentos chamados de positivos ou de agradáveis, sentimentos como tranquilidade, gratidão, entusiasmo, alegria, inspiração, apreço, carinho, amor, paixão, o nosso corpo entra neste estado ótimo de funcionamento naturalmente, ok? E por isso, quando nós estamos a sentir este tipo de emoções, tendencialmente a reação de stress está inibida ou está desligada, sendo que quando nós estamos no estado de coerência, o nosso ritmo cardíaco apresenta um padrão muito específico, aquilo que nós chamamos de um padrão coerente, equilibrado ou harmonioso. E quando nós estamos neste dito estado de coerência e o ritmo cardíaco está mais harmonioso, os sinais que são enviados do coração para o cérebro fazem com que o cérebro fique também mais coerente. E isso vai ter um impacto na percepção. E por isso, só por criarmos este estado de coerência, seja naturalmente ou através destas técnicas, nós vamos ter mais clareza, ganhar perspectiva, ter uma maior capacidade de encontrar soluções para aquilo que está a acontecer no relacionamento. E não só, e vamos conseguir melhorar a nossa comunicação. Vamos melhorar a eficácia e a qualidade da nossa comunicação. E por isso, a HeartMath criou ferramentas simples e eficazes que nos permitem criar este estado deliberadamente, passando do stress para a coerência e que nos ajudam a aumentar a nossa flexibilidade mental e emocional. E por isso, eu vou partilhar convosco esta técnica, a técnica de coerência rápida, como o nome indica, é uma técnica que nos permite criar este estado ótimo de funcionamento que se chama coerência cardíaca. Com a prática, diz. Portanto, às pessoas que vão partilhando aqui comentários e que eu estou a ler, simplesmente não estou a ler de voz alta para não cortar aqui o flow da Bárbara, okay. Mas que podem ir partilhando os vossos insights, podem ir comentando que estamos aqui e estamos a ver na mesma os comentários. Simplesmente não estamos a ler ativamente, que é para não cortar a conversa no meio. Muito obrigada, Patrícia, e obrigada a todos pelos vossos comentários, ok? Então, esta técnica, uma das vantagens das técnicas HeartMath é que elas podem ser praticadas de olhos abertos, onde quer que estejamos. E por isso, quando estamos a interagir com alguém, por exemplo, uma das situações nas quais eu pude ver que esta técnica era muitíssimo eficaz foi numa reunião de trabalho em que estava uma pessoa a gritar comigo e eu percebi que estava ativada, ou seja, ativei a reação de luta ou de fuga e consegui passar para o estado de coerência. E por isso, nós podemos praticar esta técnica de olhos abertos. Naturalmente, agora que vamos praticar em conjunto, se estiverem em segurança, ou seja, se não estiverem a conduzir, se não estiverem a fazer nada que exija a vossa atenção, se quiserem, se preferirem, podem praticar esta técnica de olhos fechados. Eu vou dar só algumas orientações antes de começar a guiar a técnica propriamente dita, está bem? Por isso,
Grande vantagem, vocês podem utilizar, podem praticar esta técnica de olhos abertos quando estão a interagir com outras pessoas, nos vossos relacionamentos, que vos estejam a gerar stress, que estejam a gerar qualquer emoção ou sentimento que seja desagradável, porque vocês agora já sabem que quando vocês estão a sentir emoções e sentimentos desagradáveis, o vosso cérebro não está a funcionar de forma otimizada e ao praticarem esta técnica vocês conseguem voltar a aumentar a atividade no córtex, que é a parte do cérebro, o cérebro do pensamento, o cérebro, aquilo que é chamado em inglês o smart thinking. E por isso vocês podem criar este estado de coerência para melhorar a vossa clareza, nomeadamente quando estão a interagir com as outras pessoas. Por isso, podem fazer de olhos abertos, de olhos fechados se estiverem em segurança. E outro ponto importante tem a ver com a postura. É muito importante que durante a prática que estejam numa postura confortável, ok? Porque se não estiverem confortáveis, vão sentir uma emoção desagradável e ao sentirem uma emoção desagradável, vocês desligam o estado de coerência, ok? Por isso, postura confortável e idealmente sem cruzarem os braços ou as pernas. Porquê? Porque durante esta prática, a nossa intenção é nós criarmos este dito estado de coerência cardíaca deliberadamente. E um dos passos importantes desta técnica é focarmos a nossa atenção no coração, no centro do peito, ok? E se nós tivermos os braços ou as pernas cruzados, naturalmente a nossa atenção vai para as zonas de contacto. E por isso a recomendação é: podem colocar, se estiverem sentados numa cadeira, podem colocar as plantas dos pés no chão. Se estiverem sentados, podem também colocar as mãos voltadas para cima sobre o colo, ou se preferirem, já sabem que podem trazer uma das mãos sobre o coração ao centro do peito. Outra recomendação é, eu vou guiar, isto é uma técnica que inclui uma componente de respiração, não é só a respiração, tem outros passos, mas tem uma componente de respiração. A recomendação é que procurem utilizar mais a vossa capacidade pulmonar. O que é que eu quero dizer com isto? Os pulmões têm sensivelmente o formato de um triângulo e tipicamente nós na idade adulta tendemos a utilizar mais a parte superior. Procurem trazer o ar até à parte mais baixa dos pulmões, incluindo a componente que é chamada de respiração diafragmática, deixando que a parte mais baixa dos pulmões se expanda naturalmente ao trazerem o ar para esta parte dos pulmões. No fundo, se imaginassem que os vossos pulmões fossem um balão, no fundo, respirem com a intenção de o balão se expandir, naturalmente sem esforço, fazendo com que as costelas flutuantes se vão expandindo à medida que o ar entra e depois na expiração o balão é como se esvaziasse. Tudo feito de forma confortável, está bem? Outro ponto importante é que a respiração, para criarmos o estado de coerência, deve ser uma respiração equilibrada. O que é que eu quero dizer com isto? A duração da inspiração deve ser sensivelmente a mesma do que a duração da expiração, ok? Por isso, são estes pontos importantes e a respiração deve ser um pouco mais lenta e mais profunda do que é habitual. É isto que vai começar a dar os primeiros sinais ao sistema nervoso para ele desligar a reação de stress, para vir para um estado de maior neutralidade ou, idealmente, e isto é o que acontece em muitos casos, nós passarmos para este dito estado de coerência cardíaca ao sentirmos emoções renovadoras ou emoções agradáveis. Por isso, quando eu guiar a prática, eu vou convidar-vos a sentir genuinamente, mais do que pensar, a intenção é sentirem no vosso corpo, de forma genuína, de forma verdadeira, um sentimento agradável. Porque são os sentimentos agradáveis que ajudam a criar o estado de coerência, eles estão subjacentes ao estado de coerência. Sendo o tema de hoje os relacionamentos, o convite que eu vos faço é de, ao fazerem esta prática, de procurarem sentir uma emoção que de alguma maneira está associada a mais alguém. O que é que eu quero dizer com isto? Procurarem sentir apreço por alguém, procurarem sentir gratidão por alguém ou procurarem sentir carinho por alguém, ok? E por isso, quando vocês estão a interagir com alguém,
Se sentirem que estão sob o efeito de stress, vocês podem praticar esta técnica sentindo uma destas emoções. A recomendação que eu costumo dar é, quando há um conflito, quando há uma interação ou uma comunicação que nos está a gerar stress, nós procuramos sentir apreço pela pessoa com quem estamos a interagir. E vocês podem me dizer, Bárbara, eu agora não consigo sentir apreço pela pessoa porque eu estou aqui a sentir irritação, frustração. Então a recomendação que eu dou, a segunda recomendação é: podem escolher qualquer coisa da outra pessoa que vocês consigam apreciar naquele momento. Pode ser qualquer coisa, pode ser os óculos, pode ser os sapatos, qualquer coisa em relação à outra pessoa relativamente à qual vocês consigam sentir apreço. Se ainda assim, ai, que querido, se ainda assim for difícil, vocês podem, por exemplo, quando estão a interagir com essa pessoa, sentir apreço ou carinho ou gratidão por outra pessoa que seja importante para vocês. Ou, por exemplo, Patrícia, como é que se chama o teu cão? É um cão ou uma cadela? Ricky é cão. É o Ricky. Olha, por exemplo, uma das formas de criar o estado de coerência é sentir o sentimento de carinho pelo animal de estimação. Por isso, Patrícia, tu, numa situação de stress, podes praticar esta técnica sentindo o teu carinho pelo Ricky, ok? E por isso é uma das formas que nos ajuda a ativar o estado de coerência, ok? Por isso, eu vou guiar esta técnica durante alguns minutos e eu vou inclusivamente fazer o seguinte. Nós vamos estar a praticar, eu vou guiar a técnica, de seguida nós vamos ficar a praticar em silêncio durante alguns minutos e após alguns minutos eu quero aproveitar que vocês estão no estado de coerência cardíaca, porque vocês sabem que no estado de coerência cardíaca o cérebro está a funcionar melhor e no fundo eu vou colocar-vos duas questões muito simples, aproveitando o vosso estado de coerência, para que vocês acedam à vossa inteligência do coração e vejam o que é que flui em termos de respostas, está bem? Por isso, eu vou guiar os passos da técnica de coerência rápida, vamos ficar em silêncio alguns minutos a praticar. Eu vou fazer uma primeira pergunta, vou-vos dar alguns instantes em silêncio, depois vou-vos fazer outra pergunta e vou-vos dar novamente alguns instantes em silêncio para que vocês vejam o que é que flui, está bem? Ok? Perfeito. Então vamos preparar-nos para praticar? Sim, acho que sim. Ok. Então vamos sentar-nos de forma confortável, sem cruzar pernas e braços. Se quiseres, podes trazer uma mão e colocá-la sobre o teu coração, ao centro do peito. Se quiseres e estiveres em segurança, podes fechar os olhos. Se preferires, mantém os teus olhos abertos. E agora foca a tua atenção na área do coração. Imagina a tua respiração a fluir, entrando e saindo da área do teu coração, o peito. Respirando de forma um pouco mais lenta e profunda do que o habitual. Inspira em 5 tempos. Expira em 5 tempos. E de forma sincera, procura sentir uma emoção ou sentimento positivo, como apreço, gratidão ou carinho por alguém da tua vida. Podes, por exemplo, reexperienciar o sentimento que tens por alguém que é importante para ti, alguém de quem gostas. E vamos ficar a praticar alguns minutos em silêncio.
Eu agora vou fazer-vos duas perguntas e vão pedir ao vosso coração para vos dar a resposta de forma gentil. Que relacionamento ou relacionamentos da tua vida podem beneficiar de uma abordagem mais coerente ou harmoniosa? E que ação ou que ações vais realizar para criares mais coerência ou harmonia nos teus relacionamentos? Se estiveres a praticar de olhos fechados, podes, ao teu ritmo, voltar a abrir os olhos. Como é que se sentem? Fantástico. Vem aqui comigo. Eu tive que praticar a técnica mesmo com ele. Que amor! Porque estava a querer testar os meus níveis de stress e mesmo depois estava a empurrar e tudo. Estava a tentar fazer o exercício. Então, sabes que eles costumam sentir. Eles costumam sentir quando nós estamos a sentir as emoções renovadoras. Eles sentem. Houve inclusivamente um estudo feito pela HeartMath entre um rapaz e a cadela, em que eles inclusivamente sincronizaram o ritmo cardíaco e estavam em salas diferentes. E por isso eles sentem. E no fundo, eu gostava de acrescentar, e agora ao ver-te com o Ricky, que é quando nós estamos a criar este estado de coerência, que no fundo é um estado de maior harmonia dentro de nós, isso tende a refletir-se numa maior harmonia com os outros, ou seja, numa maior coerência com as outras pessoas. E por isso é algo que nós podemos efetivamente utilizar para melhorar os nossos relacionamentos. Eu gostava de vos convidar a escrever nos comentários a emoção ou sentimento que estão a sentir agora depois desta prática. Fantástico, continuem aqui, partilhem connosco. Foi maravilhoso, Bárbara, muito obrigada. Também, se quiseres divulgar connosco, porque eu sei que fazes uma meditação é uma vez por mês, correto? Sim. Se quiseres partilhar tanto aqui com as pessoas que estão a assistir e que vão assistir mais tarde a gravação, claro, sim. Podem escrever e portanto, falar um pouquinho mais sobre a meditação e sobre ti também. Claro que sim. A tua página, o teu trabalho. Ok, então, relativamente à meditação, eu e um colega meu, nós temos um grupo que faz parte de uma iniciativa internacional que se chama We at Heart, e tipicamente na última quarta-feira de cada mês, à exceção de agosto e de dezembro, salvo, pronto, se excepcionalmente existir alguma questão, mas tipicamente na última quarta-feira de cada mês, às 8h15 da noite de Lisboa, ou seja, às 4h15 no Brasil, nós costumamos fazer uma meditação online que tem a duração de cerca de 45 minutos, é gratuita, qualquer pessoa pode participar, todos são bem-vindos. E no fundo, durante esta meditação, nós praticamos várias técnicas da HeartMath, não só esta da coerência rápida, mas outras que são muitíssimo poderosas e que nos ajudam então nesse processo de repadronização do funcionamento do nosso sistema nervoso. É óbvio que para fazermos efetivamente esta mudança profunda ao nível dos níveis de base do funcionamento do nosso sistema nervoso, é necessário nós praticarmos com regularidade. E por isso, quando quiserem utilizar esta técnica da coerência rápida,
para que a consigam utilizar nos momentos em que sentem que está a ser desafiante, é importante vocês praticarem também em momentos em que não é necessário, porque é através da prática regular de alguns minutos por dia, pode, por exemplo, ser 3 minutos de manhã, 3 minutos a meio do dia, 3 minutos ao final do dia. Ao fazerem esta prática regular, vocês vão depois, com o tempo, com a prática, vocês vão conseguir cada vez mais utilizar esta técnica nos tais momentos desafiantes, ok? E por isso, estão todos convidados para se juntar à nossa meditação We Have Heart, que acontece na última quarta-feira de cada mês. Tem toda a informação no link da minha página do Instagram. Se quiserem, também podem ir sempre ao meu site. O endereço é barbarasantos.com. Tem lá as informações sobre o trabalho que eu faço. Eu dou sessões de acompanhamento individuais, por isso sessões de coaching, sessões de mentoring, em que eu ajudo as pessoas individualmente, que pode ser presencial ou via Zoom. Eu ajudo as pessoas individualmente com os seus objetivos, ou seja, no fundo, em função das emoções e sentimentos que querem experienciar menos e aquelas que querem experienciar mais, eu consigo ajudar-vos então com essas intenções para que vocês desenvolvam a vossa capacidade de autorregulação e consigam cada vez mais estar alinhados com os vossos objetivos e consigam ter mais energia para colocar então na realização dos vossos objetivos, para que possam ter melhores relacionamentos, para que tenham níveis de saúde mais elevados e para que, de uma forma geral, se sintam mais felizes na vossa vida, ok? E dou também, dou também workshops, dou também ações de formação baseadas no programa que o Dr. Joe Dispenza desenvolveu, dou também online e presencialmente, e por isso, se estiverem interessados, podem sempre mandar-me uma mensagem, entrarem em contacto comigo para combinarmos uma breve conversa telefónica ou via Zoom e eu terei todo o gosto em ver como é que eu vos posso ajudar. Maravilha, Bárbara, muito obrigada por toda a tua partilha. Espero que sim, visitem a página da Bárbara, ela também vai lá publicando informação também, mas sem dúvida, juntem-se a ela à meditação mensal, vai ser toda a informação sobre ela. Estamos aqui a ver os comentários, muito obrigada por terem partilhado também connosco como se sentiram durante a meditação e temos todo tipo de pessoas, amor, gratidão, tranquilidade. Oh, que maravilha! E estou a ver aqui um comentário fantástico, um exemplo de já a técnica a funcionar. Portanto, o nome tem ornamento vitri, portanto não sei exatamente o nome, penso que pela fotografia é um senhor que está a dizer sinto muito bem, porque durante a apresentação recebeu uma notícia que lhe deixou em stress e o exercício acalmou-lhe. Muito obrigada. Oh, que bom! Então, que bom Gratidão! que as pessoas já estão e alguém a pôr em prática já numa forma quando mais precisa. Claro, este tipo de exercício é sempre bom praticar em qualquer altura, mas nestes momentos em que a pessoa está mais estressada, já meter em prática é muito, muito bom. Bárbara, muito obrigada por esse tempo. Tivemos aqui imenso tempo e agradeço imenso a tua disponibilidade de estar aqui connosco e a partilhar isto com os nossos seguidores. Quem já eu referi no início, mas quem entrou depois e que não ouviu, nós começamos agora, vamos a promoção, portanto, no dia 24 vamos ter um premiere em português, pela primeira vez em português, do Dr. Gabor Mate, que é a Wisdom of Trauma, portanto, a sabedoria do trauma, que é um documentário fantástico e que depois de seguida iremos também ter mais alguns dias com mais informação, entrevistas e, portanto, bastante conhecimento relativamente a trauma. E o trauma não é só eventos traumáticos sérios, que algumas pessoas, claro, que têm, mas trauma em geral, portanto pode ser o que é trauma para uma pessoa não é significativamente trauma para outra, então este tipo de conteúdo é importante para todas as pessoas verem, é ter também, como falámos aqui, a Bárbara também falou, a reação perante outras pessoas também, a nossa reação para outras pessoas. Então é muito interessante, convido-vos a se inscreverem, é gratuito e obrigada a todos, obrigado por aqui estarem e eu novamente obrigada, Bárbara, e vamos continuar a receber-te de volta muitas vezes, com certeza. Iremos terei muito gosto.
novamente. Muita gratidão a ti, Patrícia, muita gratidão a todos os que se juntaram a nós ao vivo e a todos aqueles que dedicaram o tempo a ver esta gravação e por isso muita gratidão a todos e a mensagem que vos deixo do meu coração para o vosso é sigam o vosso coração, sigam as mensagens que ele dá e deem um passo de cada vez no sentido na direção dos vossos objetivos para que vocês possam ter uma vida mais saudável, uma vida mais feliz. Essa é a minha intenção para vocês. Muita gratidão. Gratidão, Bárbara. Gratidão a todos, um beijinho enorme para todos e boa noite. No Brasil já é boa noite, também penso que já está quase, é boa tarde ainda, mas já a entrar pela noite. Então, um beijo grande para todos e para ti também, Bárbara. Muito obrigada. Um beijinho grande, muita gratidão para todos. Tchau, tchau.